Hoje eu estou aqui para falar de Mem, Faces do Medo, um novo filme de Alex Garland que chega esta semana aos cinemas brasileiros e é um grande terror ou não. Vou te dizer agora. Então, não estava muito sabendo o que esperar desse filme e fui assistir ele assim meio despretensiosamente. Cara, ele já começa com uma cena bem intrigante. Acho que até tá nos trailers de uma mulher dentro de um apartamento e vendo pela janela um cara caindo. E aí dali ele dá um take pra ela já na estrada, uma música legal. O filme vai ali de uma forma que você fica assim, putz, o que tá rolando aqui? E aí quando você começa a perceber o que tá rolando, você fica... Ó, a história mostra uma mulher que tá acabando de ficar sem um marido. E ela vai para uma casa, mas no campo, para poder se recuperar, né, ter uma paz ali. E ela começa a ser aterrorizada por uma coisa que ela não sabe exatamente o que é. E aí, pelos trailers também, então acho que não vai ser um grande spoiler, a gente começa a perceber que vários homens começam a abordá-la ali durante aquela estadia que ela está ali, só que todos esses homens, eles são homens diferentes, cortes de cabelo diferentes, portes diferentes, roupas diferentes, posturas diferentes, tudo diferente. Só que todos eles têm o mesmo rosto. Todos eles têm a mesma face. E aí, o que está rolando ali? Ó, primeiro eu preciso dizer que o Alex, ele filma muito bem. Ele filma muito bem. Uma das coisas mais legais é que a cinematografia desse filme, né, a fotografia desse filme, com a direção dele, tem horas que os takes parecem que são uma pintura. Uma pintura. Tem uma cena dela numa estradinha à noite, com um céu estrelado, que é uma das coisas mais lindas que eu vi no cinema esse ano, porque é uma cena, realmente um take muito bem feito. E o Alex, ele filma de uma forma muito simétrica. Sabe assim, você tem um portal ali, e você tem um personagem exatamente no meio daquele portal, a cena é exatamente simétrica, ela não tem nem mais para um lado, nem menos para o outro. Ela é exatamente feita totalmente naquele ponto certo ali. Então o cara, ele dirige, ele faz os takes como se ele realmente estivesse produzindo uma pintura. E isso é lindo de se ver. Lindo, lindo mesmo. Mesmo sendo um filme de terror. E essa fotografia também ali mais no interior europeu e tudo mais, uma coisa mais chuvosa, uns lagos ali com plantas e outras coisas assim, ela faz essa imersão de você sentir realmente que você está numa área mais country ali, mais campestre, e tá aquela garoazinha, tá tudo tranquilo, tá tudo no silêncio. E aí o filme em si, aí indo a gente pro roteiro e pra essa história, né, pro escopo desse filme, o filme, ele é uma grande alegoria ao machismo e a todos os terrores que as mulheres sentem. O medo de estar sendo perseguida, o medo às vezes por realmente estar sendo perseguida, observada, de ter que medir o que vai falar, com medo de realmente, de repente sofrer uma agressão física, de viver controlada por esse medo, por essa questão de o homem ter força, ter mais força, né, na maioria dos casos, do que a mulher, né, força física e tudo mais, de poder oprimir. O filme é uma grande alegoria à opressão que a mulher sofre do homem e ao machismo guardado ali. Porque assim, ela perde esse marido e esse marido, ele tinha todo um jogo de opressão sobre ela. E é esse jogo de opressão que ele determina para ela, antes, né, dele sair da vida dela, que é o que aterroriza ela. Eu já vou deixar claro aqui que o filme, ele não vai te deixar claro. Eu vou deixar claro para você, mas o filme não. O que está acontecendo ali? A gente não sabe por que temos vários homens diferentes com o mesmo rosto. A gente não sabe de onde eles saíram, se é uma coisa sobrenatural, se não é, o que está realmente acontecendo ali. Mas isso não importa. Não importa. Porque o filme, ele foi pensado para ser uma alegoria.
ele é uma alegoria, ele não é um filme para te explicar. Ele é um terror que ele faz isso. Porque se você for parar para pensar, se você for uma mulher, por exemplo, que sofre algum tipo de opressão, que comumente é perseguida, que comumente é observada, né? Que desperta desejos, alguma coisa assim, ou que tem algum tipo de fama, né? A gente vê muitos casos de mulheres famosas que são perseguidas, que acontecem algumas coisas assim. Então, assim, você não olha pro cara e você vê o rosto dele. Quando você sofre pequenas ou grandes agressões de diferentes homens, você não vê o rosto. Para você, todos eles serão o mesmo. Porque o mal que eles te causam é o mesmo mal. É um mal parecido, é um mal que tem a mesma raiz. Então, pouco importa qual é o rosto, qual é o tamanho, qual é o porte dele. Todos esses homens vão ser o mesmo para você. Então é isso que o filme traz. Todos eles são homens diferentes. A gente tem policial, a gente tem um barman, a gente tem o próprio caseiro, a gente tem o padre, a gente tem um adolescente, a gente tem vários homens diferentes. Todos eles têm o mesmo rosto. O ótimo Barry Keoghan. Porque o cara faz vários personagens diferentes, de todos eles têm o seu nível diferente de terror. Ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ó, palmas pra ele. A Jessie Buckley também tá muito bem, que faz a protagonista. E assim, os dois, assim, trabalhando juntos, é um casamento perfeito. E aí, por ele ter várias faces, ela não enxerga. No filme, ela não vai nem percebendo, inclusive, que todos esses homens têm a mesma face. Ela não vai lá e conversa com o padre, daqui a pouco tá no bar e fala com o policial, e ela percebe que os três têm o mesmo rosto. Que o mendigo peladão lá que invade a casa dela tem o mesmo rosto. Que o adolescente... Ela não percebe. Porque todos eles trazem agressões diferentes para ela, verbais, físicas e tudo mais. E pouco importa a cara que eles têm. Então essa é a alegoria. É falar sobre o machismo, sobre toda a opressão que a mulher sente dentro da sociedade, de diferentes lugares, de diferentes áreas, sabe? Porque aí eu falei sobre a questão da famosa ser perseguida, da mulher que chama atenção, mas assim, às vezes a mulher é oprimida pelo marido, ela é oprimida pelo chefe, ela é oprimida pelo pai, ela é oprimida pelo irmão, ela na rua, ela escuta gracinha no trânsito, ela é tratada de forma diferente da forma que um homem é tratado no bar, e etc, etc. E isso uma mulher só pode viver na mesma vida. E aí não importa que o pai dela tem uma cara, que o marido tem outra, que o chefe tem outra, que o cara do bar tem outra. Todas essas são agressões vindas do machismo. Então vai ser todo mundo com a mesma face. E é isso que esse filme quer trazer. E o Alex Garland traz isso de uma forma espetacular. É um filme aterrorizante, sim, tá? Ele te dá esse medo, mas ele te dá um medo psicológico, que é um medo que a mulher sofre o tempo todo. E aí ele te dá essa imersão na direção, a fotografia do filme, a forma que esse filme é trabalhado tecnicamente, ele faz essa imersão para você ficar nos olhos dessa mulher, você ficar na pele dela e você sentir o que ela tá sentindo. De você ficar aterrorizado dentro de casa e saber, caramba, será que tá vindo alguém? Será que tá aparecendo uma pessoa? Será que tem alguém me olhando? Será que tem esse cara me perseguindo? E eu fui ali confessar pro padre, e o padre botou a culpa do que aconteceu na minha vida, do trauma que eu tô sentindo em mim, e o policial X coisa, e o cara tá me perseguindo, quer me atropelar. Cara, é tudo isso. E a gente fica nessa tensão junto com ela. É diferente de você ver aqueles filmes de terror que você fica, poxa, tem alguém que tem em casa. E não sei o quê. Porque é um terror real. Os caras não têm absolutamente nada sobrenatural. Eles são homens comuns que estão ali na sociedade. Como eu disse, é um padre, é um policial, é um barman, é um caseiro, é um morador de rua. Eles não têm absolutamente nada, não existe nada. A única coisa assim que é um pouco fora da realidade é que todos eles têm o mesmo rosto. Mas fora isso, eles não têm nenhuma atitude sobrenatural. Então é um medo real, é um medo humano que toda mulher, imagino que a maioria, né, se não toda, sofre ou virá a sofrer. E o filme faz isso.
que o terror, ele não necessariamente ele precisa ser sobrenatural, ou ele não precisa ser forte, realmente aterrorizante, um serial killer, com facas enormes, totalmente armado, ou um espírito, um demônio que está ali, que pode fazer mil coisas. Não. Ele pode estar dormindo com você. O terror pode estar do seu lado, pode estar na casa do lado. O terror pode estar no seu ambiente de trabalho, no bar que você frequenta. Ele pode estar em qualquer lugar. E o filme mostra que, às vezes, o terror está até onde você deposita confiança. E isso é muito assustador. Isso é mais assustador do que qualquer demônio, do que qualquer espírito, do que qualquer Michael Myers, Freddy Krueger. Então, eu acho que nessa questão, o roteiro, casando com essa direção e a fotografia belíssima, ele não só te coloca dentro dessa situação para você sentir esse terror junto com a personagem, como ele faz você refletir, né? Como ele faz você pensar o quanto a sociedade, às vezes, ela aceita certos tipos de situação, ou ela finge que não está vendo. Então, esses filmes também são importantes para trazer esse tipo de reflexão e para trazer esse tipo de pensamento, para a gente realmente pensar o que a gente pode fazer para esse terror acabar. Porque é um terror que a gente consegue combater com mais facilidade do que, de repente, um Jason da vida. Então, assim, eu acho que ele é muito acertado. Talvez não vai ser um filme fácil para todo mundo, né? Porque às vezes as pessoas querem, mas o que estava acontecendo ali? Por que os caras têm todos os mesmos rostos? Por que está acontecendo essa situação? De onde veio aquilo ali? E não é um filme que talvez seja fácil. O final dele, ele traz de volta a figura do marido para ter um último diálogo ali com ela. E a gente entende o porquê, né? Porque ela pergunta para ele, o que você quer de mim? E ele responde, eu quero o amor, quero seu amor. E às vezes acontece muito isso. Eu só te amo, eu faço isso porque eu te amo, eu brigo com você porque eu te amo, eu quero o seu bem, eu te dei um soco porque eu quero que você aprenda. E eu quero que você aprenda porque eu te amo. E às vezes, isso é tão fundo no psicológico que faz até a mulher aceitar. Mas todo aquele mal que ele fez para ela, que a gente vai vendo durante o filme, que a gente vai vendo no começo do filme, ele justifica com eu quero seu amor. E a gente vê o quanto a opressão machista vai fundo no psicológico. É grande realmente a alegoria, é grande de você pensar, é muito profundo. E ele vai bem dentro da ferida realmente. Olha, eu acho que é um filme que todo mundo deveria assistir. Porque ele vai realmente proporcionar belas reflexões, belas discussões. E eu acho que você empregar é uma coisa tão incutida, infelizmente, dentro da sociedade. E transformar isso num filme de terror, como realmente deveria ser, porque é um terror real, com boa técnica, uma bela fotografia, um trabalho excepcional de direção e tudo mais, eu acho que é um mérito muito grande. Então, vão ao cinema se possível e assista esse filme, porque ele realmente vale muito a pena, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.